Senhor presidente, senhores deputados, amigos da imprensa, presidente Bellarmino, o nosso pronunciamento hoje no grande expediente dá conta, vamos falar a respeito dessa dificuldade que está acontecendo com o programa Mais Médicos do governo federal. Todos os dias os jornais estão noticiando e que as dificuldades em relação aos médicos cubanos de ficarem aqui no nosso país está aumentando. Semana passada foi um, depois mais outra. Esse final de semana foram mais 3. Já são 5 que desertaram desse programa. Tem gente que diz que é pouco para os 2.000 e tantos que vieram, mas o primeiro passo sempre tem que se colocar o pé no primeiro degrau. E a gente está percebendo, deputado Regis, que, infelizmente, isso é uma situação que vai aumentar daqui para frente. Por uma questão simples, deputado Regis, o ser humano não pode ser tratado mais, em pleno século XXI, como escravo. O cerne desse programa, ele é interessante, ele é importante. Levar o médico aonde não existe essa assistência para o povo brasileiro. Até aí, está tudo muito bem. Agora, deputado Bellarmino, como convencer uma pessoa a trabalhar num consultório médico em que ele sabe que no final do mês ele vai receber R$1.000 de salário e no consultório ao lado tem um médico espanhol ou um médico português que vai receber R$10.000 de salário? É impossível para qualquer ser humano, deputado Regis, entender essa discrepância. Como que duas pessoas fazem o mesmo trabalho, o mesmo serviço, desempenham as mesmas funções, têm as mesmas responsabilidades, e no final do mês, um recebe R$1.000 e o outro recebe 10.000. É isso que acontece, deputado Regis, com o programa Mais Médicos, que infelizmente é um programa que pode ajudar a população brasileira, mas que na realidade está sendo desviado da sua função primordial. Esses recursos que estão sendo enviados diretamente para o regime ditatorial de Cuba, para aquele regime que já está fadado ao fracasso, já está nos seus últimos suspiros, e esse suspiro só está acontecendo porque o governo federal, o governo da presidente Dilma, o governo do PT nos últimos 12 anos está dando esse suspiro. Senão, aquele regime de escravidão da população já teria acabado, já teria sido substituído pela democracia, que com todos os seus defeitos ainda prevalece como o melhor sistema para que nós possamos viver irmãmente com os nossos companheiros, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com a sociedade como um todo. E daqui para frente, deputado Orlando Cidade, a gente conhece aquele dito popular: porteira que passa um boi, passa uma boiada. Já foram 5, e 5 nós estamos falando, deputado Regis, de cubanos, porque na realidade 90 já abandonaram o programa Mais Médicos. E isso é uma tristeza, a população precisa desses médicos, a população precisa desse atendimento. Porém, enquanto houver essa discrepância salarial, esse verdadeiro abuso de autoridade do governo cubano, que só acontece porque o governo brasileiro, através do governo federal, sustenta esse absurdo do ponto de vista trabalhista, e está aí todos os tribunais de trabalho do nosso país, dando razão para quem questiona esse absurdo jurídico. Enquanto isso não for solucionado, o futuro desse programa é incerto, e a população vai continuar sofrendo essa dificuldade. Portanto, deputado Bellarmino, essa era o meu... Me concede uma parte, deputado. Pois não, deputado Regis. Deputado Abdala, o programa não pode, em momento nenhum, se pensar
no melhor ou pior para melhor para alguém. É um ano político, é um programa que tem sua necessidade, é importante. Obviamente, eu gostaria muito de saber esses médicos, 4 ou 5 cubanos, que vieram sabendo do que o seu próprio país preparava para eles, o que eles fizeram até aqui para mudar aquele regime ditatorial. Porque é muito fácil agora no Brasil bancar o revolucionário. Eu quero saber lá dentro para tirar essa ditadura. Aí eu me curvo diante de alguma informação que tenha deles do ontem. Mas espero, e por conhecer a necessidade e a importância do programa, que honestamente esse programa possa dar certo. Esse é o desejo de todos nós, deputado Regis, mas do ponto de vista humano, como seres humanos que todos nós somos, é praticamente impossível nós darmos a explicação para uma pessoa por que no final do mês ela recebe R$1.000 e o médico que está do seu lado recebe 10 mil. Deputado Frágil, me desculpe interrompê-lo, Pois não, mas eu gostaria de ver dos cubanos se eles não saíram lá de Cuba com essa regra do jogo. Segundo a informação... Eu não concordo, não. Eu estou só querendo saber se eles sabiam que a regra do jogo era esta. Segundo a informação da médica cubana, que desertou do programa, deputado, ela foi enganada em relação a isso. Ela disse que o governo cubano prometeu que eles teriam acesso aos seus familiares, os seus familiares poderiam vir para cá também, e isso não foi permitido. Hoje as famílias desses médicos convivem em Cuba como se fossem refém dessa situação, não podem vir para cá, porque se vier para cá, sabe que o médico não vai voltar. Enfim, é uma dificuldade a mais para essa necessidade grande e premente do povo brasileiro em relação à área da saúde. E isso, enquanto não for resolvido, por que esse médico cubano não recebe a mesma coisa que o português, que o espanhol recebe, ou que o brasileiro também desse programa recebe, vai ser praticamente impossível você convencer essa pessoa a trabalhar com boa vontade, a trabalhar querendo resolver o problema de saúde, e isso com certeza gerará distúrbios em relação ao atendimento da população brasileira. Ouço o deputado Zé Ricardo. Obrigado, deputado Abdala. Primeiro, quero dizer que Vossa Excelência traz aqui uma preocupação em relação à situação dos médicos cubanos no Brasil e lembra que o fato de ter alguns médicos interesse de desistir ou estão desistindo do programa aqui no Brasil. Eu estava verificando isso, acompanhando também, que, de qualquer forma, nós queremos que esse programa dê certo. Acho que todos os prefeitos, todos os políticos que vê que há necessidade na área da saúde, que nós precisamos de mais médicos, precisamos formar mais médicos no Brasil, precisamos sim. Formar médicos também no exterior e que venham para cá trabalhar, que bom, porque se da fora, porque aqui também não tem vaga suficiente. A presidenta Dilma anunciou, inclusive, o aumento do número de vagas para os cursos de medicina e de residência, que é isso que é um item que a gente precisa estar cobrando. Eu cobraria mais isso do que as questões de médicos que vêm de fora, porque nós precisamos formar profissionais aqui num número muito maior do que nós temos hoje. Daí a necessidade. Agora, eu vejo assim que, pelo que eu verifiquei de números, já são mais de 6 mil médicos só de Cuba que vieram trabalhar, estão no Brasil trabalhando. Algumas desistências são essas que são noticiadas, um percentual muito pequeno, e cada caso é um caso, pelo pouco que eu vi. Eu fico até imaginando, porque eu encontrei cubanos nas visitas no interior, Vossa Excelência também deve encontrar de todo mundo. E eu estava conversando com médicos cubanos sobre isso, sobre essa questão da remuneração, o fato de sair de Cuba, vir trabalhar no Brasil. De quase todos que eu falei, o que acontece? São pessoas que, inclusive, já trabalharam em outras ações semelhantes em outros países. Existem ali uma série de médicos que, inclusive, não estão nem tanto pelo dinheiro. Ela dizia, olha, eu gostaria realmente que o prefeito me dê todas as condições para trabalhar, né? Minha família lá em Cuba está lá, está acompanhando, quer saber notícias, como é que é aqui, como é que está o trabalho, mas em nenhum momento falar em finanças, em dinheiro, propriamente. Então, tem muita gente que vem,
tenha remuneração, é o acordo de um país com outro país, e que essas pessoas, portanto, vieram com um acordo firmado no seu país e depois definindo as regras estabelecidas para eles trabalharem aqui. Agora, o que mais me preocupa é que onde os médicos estão trabalhando, e aqui no Amazonas, as condições de trabalho, que já são ruins para os médicos brasileiros que estão trabalhando no interior, ruim para o médico estrangeiro que já estão trabalhando há anos aqui no interior, está aí peruanos, colombianos e bolivianos, e vai estar ruim para os médicos cubanos que vierem aqui também. Então, acho que esse é um desafio, dar condições melhores para os médicos trabalharem. E aí, se alguém vai desistir, porque eu soube também que vários desistiram, já foi problema de saúde. Problema de saúde retornando por causa dessa questão, não tanto porque não concorda com os salários. Mas que isso tem que ser visto, concordo, eu acho que a gente tem que repensar o que pode ser aperfeiçoado nesse aspecto. Mas hoje eu lutaria para ter mais médicos no Brasil também, paralelo, formação, e para quem vem trabalhar, ter condições de trabalhar e ajudar o nosso povo, porque é necessário. O interior está precisando de médico mesmo. Eu agradeço aí a oportunidade da parte. Deputado Zé Ricardo, eu concordo com Vossa Excelência, acho que o investimento na formação do médico no Brasil tem que ser feito. Infelizmente, já se passaram 12 anos do atual governo e esse investimento não foi feito. Hoje já era para ter mais médicos aqui no nosso país, no nosso estado, mas, infelizmente, isso todas são orientações que têm que ser dadas pelo Ministério da Educação e, infelizmente, nos últimos 12 anos, deputada Conceição, nós não vimos essa preocupação em criar cada vez mais isso para a nossa população e para os nossos alunos, como vários estão aqui, tenho certeza que aqui no meio tem vários que querem ser médicos e médicas também. É uma necessidade que o povo brasileiro tem, mas reafirmo, é impossível você conseguir convencer um ser humano a trabalhar de maneira correta, de maneira digna, com uma discrepância dessa. Quando as pessoas falam que Cuba já enviou médico para o mundo inteiro, e a gente vai atrás desses exemplos, os exemplos que nos dão são Bolívia, a África subsaariana como um todo, e eu tenho certeza absoluta que esses países, tanto os países africanos como a Bolívia, não têm a condição econômica e financeira de pagar um salário como o Mais Médico está pagando. Essa que é a grande diferença, deputado Regis. O que é feito, o que está sendo feito com essa diferença desse salário, que em vez do médico receber, está indo direto para Cuba, para aquele regime. E o fato de ninguém reclamar, deputado Regis, eu só posso colocar na conotação de quem tem medo, de que tem medo, teme pela sua própria vida. Eu, graças a Deus, deputado Regis, já peguei, quando me entendi por gente, 10, 12 anos, a ditadura do nosso país estava acabando, já estava no final. Não vivi diretamente aquelas dificuldades daquele tempo como um todo. Mas acho difícil você pedir para a população se revoltar quando existe um regime ditatorial de 50, quase 60 anos, onde ninguém fala, onde ninguém pode questionar, onde ninguém pode reclamar, sob pena de correr risco de vida. Era o que eu tinha, deputado Bellarmino Lins. Muito obrigado. Obrigado, digo eu.